Graça e paz, boa noite, que bom que você veio. Lá em João, capítulo 12, versículo 33, diz assim: Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Com essas palavras de nosso Deus, Jesus, eu quero te saudar e acolher nesta noite. Nele lembramos que o homem Jesus é também o Deus Jesus, diferente de nós que passamos a existir apenas no momento da concepção. Jesus já existia desde a eternidade, mas tornou-se um ser humano com todas as limitações que temos. Chorou, mamou no seio de Maria, esfolou os joelhos ao cair quando criança, mas mesmo assim continuou sendo Deus. Esse é o mais lindo mistério que não podemos explicar. Deus é sim inexplicável, porém totalmente acessível a nós. Na união com Ele, queremos nos tornar semelhante a Ele e louvá-lo pelo seu imenso amor por nós. Por isso, convido você a cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Só
Pai amado, graças e louvor te rendemos, por podermos estar reunidos em teu nome e em tua presença nessa noite. Aqui nos reunimos para ouvir a tua palavra, que quer ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos passos. Ajuda-nos por meio do teu Santo Espírito, para que possamos acolhê-la em nossos corações e mentes, e que possamos também praticá-la em nosso dia a dia. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para termos uma verdadeira união entre nós e com Deus, é preciso reconhecer os nossos erros, nossos pecados. Só assim haverá mudanças em nossa vida e nos nossos relacionamentos. Assim também nos diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Bondoso e misericordioso Deus, nós estamos aqui diante do teu altar, próximos da lembrança da tua crucificação e ressurreição. Sim, ó Deus, nós pecamos em pensamentos, palavras e ações, mas também pecamos quando nos omitimos diante de situações em que deveríamos intervir e quando descuidamos de tudo o que deveríamos cuidar. De tudo isso nós nos envergonhamos. Ao invés de sermos um exemplo de pessoas amáveis que olham para os outros, querendo ajudá-los, nós queremos ser servidos, ser considerados melhores que os outros. Isso até afasta as pessoas de ti. Pecamos, Senhor, e muitas vezes deixamos de viver e semear o Evangelho em nosso dia a dia. Afastamo-nos de ti e de nossos irmãos e irmãs. Por isso, pedimos, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a andar em novidade de vida. Isso é o que te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E ainda em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, olha que coisa boa, depois de confessar os pecados, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo todo. 1 João 2, 1 e 2. Por causa do amor, da fidelidade, da misericórdia do nosso Deus, eu posso anunciar com certeza: os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês que vêm nos acompanhando pelo YouTube devem ter notado que domingo passado tivemos a nossa primeira tentativa de exibir o culto de forma híbrida, ou seja, ao vivo e deixar gravado para assistir durante a semana. Tivemos alguns problemas na imagem e no som, mas na medida em que fizermos, vamos nos aprimorando. Muito obrigado por nos assistir, por dizer aos seus amigos e parentes sobre o nosso programa. E lembro que nós necessitamos do seu joinha, o positivo, né? Clica lá para que o YouTube perceba
e deixe mais tempo o nosso programa no ar. E essa também é uma forma de você contribuir na divulgação do Evangelho. E também, outra forma de contribuir é acessando o nosso QR Code e fazendo a sua oferta de amor diretamente à nossa igreja, para que se mantenha trabalhos como esse. Muito obrigado. Agora, vamos louvar ao nosso Deus. Palmas espalhando vai, Povo alegre de Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Olá, irmãos e irmãs, eu também quero saudar a todos e todas com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Ele continue abençoando a sua vida e que Ele abençoe as nossas vidas em sua presença. E eu quero convidar você para, neste momento de meditação na palavra, abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 1 ao 11 e depois os versículos 39 ao 45. Eu convido você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí pela tela também, através do texto que é transmitido aqui para quem precisar ver. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. No versículo 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. É palavra de Deus, é palavra do Evangelho para as nossas vidas, e nós cremos que Deus quer falar, e falar muito ao nosso coração. Eu escolhi como título para esse momento de reflexão da palavra: Jesus, o Senhor da vida e vencedor da morte. Irmãos e irmãs, nós acabamos de ler a parte inicial e a parte final de um relato maravilhoso sobre a ressurreição de Lázaro. É o último grande evento antes da entrada definitiva de Jesus na Judéia e em Jerusalém, onde ele foi preso e morto e onde ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição de Lázaro em si ocupa apenas alguns versículos em todo este longo relato. No versículo 39, quando Jesus ordena: tirai a pedra, até o versículo 44, quando ele ordena: desatai-o e deixai-o ir. Este milagre tem grande valor como o grande sinal que, inclusive, contribuiu para a prisão e crucificação de Jesus. Mas ele não é um fim em si mesmo, ou seja, o milagre não é um fim em si mesmo. O que a narrativa evidencia vai muito além do fato de que Lázaro e a sua família teriam de passar 2 vezes pela terrível experiência da morte. Sim, porque por mais extraordinário que seja a volta de alguém de entre os mortos, ainda não era a ressurreição final. Há muito mais em jogo na narrativa. Uma família que precisa de cuidados pastorais, uma missão que precisa ser realizada, uma obra de redenção que precisava ser consumada. O que a gente vê é que Jesus se expõe e vai às últimas consequências para cuidar das pessoas, para completar a obra que veio realizar, e para isso ele espera o momento certo, se apresenta em Betânia e dali segue firme para Jerusalém. Este relato, irmãos e irmãs, ele nos ajuda a compreender que o discipulado de Jesus implica em assumir riscos e perdas. Este é um primeiro ponto. O discipulado de Jesus implica em assumir riscos e perdas. É um ambiente de ameaças. Depois de ter se retirado com seus discípulos, ao saber da doença de Lázaro, Jesus disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos reagiram dizendo: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E mais à frente, Tomé disse aos seus companheiros: vamos também nós para morrermos com ele. Isso evidencia que era uma situação crítica, uma situação difícil, um contexto difícil para Jesus e os seus discípulos. Havia risco de perda, havia risco de morte. Na situação atual do nosso país, muitas são as situações de perdas. Também de vários outros fatores, mas especialmente as perdas causadas pela pandemia, que graças a Deus já ficou para trás. Para nem todo mundo, né, reconhece que ficou para trás, porque ainda está sofrendo as consequências, ainda tem pessoas morrendo, ainda tem pessoas hospitalizadas, mas nós nos lembramos de um período terrível. E também nós estamos diante de várias catástrofes naturais. Os deslizamentos, as inundações, os acidentes graves que afetaram, que afetam a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. E também a crise econômica, que
que trouxe mais desemprego, que trouxe mais fome, que trouxe mais dificuldade para todo mundo e principalmente para quem está muito fragilizado, dentre muitas outras situações. E nós, irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas nos caminhos da missão, que vivem em santidade pessoal e social, nós também nos deparamos com situações de risco, nós também nos deparamos com situações de ameaças e de perdas, e nós temos o desafio de seguir a Jesus, de pagar o preço do discipulado e ir com Jesus por onde ele for, por onde ele quiser que nós sigamos. Então esse é um primeiro ponto. O discipulado de Jesus implica em assumir riscos e perdas. Um segundo ponto que o relato da ressurreição de Lázaro nos ajuda a compreender é que o discipulado de Jesus implica um jeito diferente de crer nele. Havia o jeito dos judeus que creram a partir dos sinais que viram, como está escrito no final do capítulo 10, no versículo 41, e diz assim: e iam muitos ter com ele, diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos creram nele. Essa perspectiva de crença é apontada como negativo, tanto que no capítulo 12 fala daqueles que creram, mas não confessaram a Jesus, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas também havia o jeito do homem cego, lá do capítulo 9, que depois de ser curado por Jesus, confrontado, interrogado e até expulso da sinagoga pelos fariseus, quando Jesus perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem és, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Isso está lá no capítulo 9, versículos 35 a 38. Como o jeito de Marta, que quando Jesus chegou, saiu ao seu encontro e disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 27 do capítulo 11. A profissão de fé de alguém que sabe quem é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Alguém que sabe do que Jesus é capaz. Ela disse assim, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E também alguém que crê sem se importar com o que ele viria fazer naquela situação difícil de tristeza e dor. Ou seja, a fé que a Marta estava professando era uma fé que independia da resposta que Jesus daria, independia daquilo que Jesus faria naquela circunstância de dor e de dificuldade que ela estava vivendo. Aí está, irmãos e irmãs, um grande desafio para nós na atualidade. Saber quem é Jesus, saber do que ele é capaz e crer como os bem-aventurados, que o próprio Jesus disse, aqueles que não viram e creram, que não precisaram de sinais para crer. E por último, o relato sobre a ressurreição de Lázaro nos ajuda a compreender que o discipulado de Jesus é o do relacionamento. O discipulado de Jesus é o do cuidado pastoral. Como disse, a descrição do milagre em si ocupa pouco espaço na narrativa, porque a maior parte dela se ocupa em descrever a amizade entre Jesus e aquela família, bem como o cuidado pastoral de Jesus para com aquela família muito amada, o que é mostrado por alguns detalhes na narrativa. Por exemplo, a notícia enviada pelas irmãs de Lázaro, no versículo 3, dizia, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 3. No versículo 5 diz, ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. E no versículo 36 diz, vede quanto o amava. Nas palavras do nosso estimado professor Paulo Garcia, também pastor,
abre aspas, a ressurreição de Lázaro salva a família do domínio de uma cultura que submete e explora a mulher, uma vez que o consolo para aquelas duas irmãs naquela situação poderia representar o domínio de um homem, abre aspas de novo, bondoso, sobre o corpo e sobre as propriedades daquelas mulheres que com a morte do irmão estariam desamparadas. Nesse sentido, irmãos e irmãs, a ressurreição de Lázaro representa a própria ressurreição de Marta e de Maria para a vida, da escuridão da noite para a luz do dia, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Nossos irmãos e irmãs, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, estão lutando, estão resistindo bravamente à crise e às ameaças, mas nunca sem o amparo, mas nunca sem o cuidado do nosso Deus e da sua igreja. Esse cuidado do Deus pastor, esse cuidado do Jesus que é pastor e que vai ao encontro das pessoas para cuidar dessas pessoas. Irmãos e irmãs, nesse tempo pós-pandemia, ainda passando no finalzinho das consequências da pandemia, esse tempo de retomada de muitas atividades, inclusive na nossa igreja, nesse tempo de crescimento em muitos aspectos, nós somos desafiados e desafiadas a aceitar os riscos e as perdas do discipulado de Jesus. Nós somos desafiados e desafiadas a crer e buscar a vida em Jesus, sem depender dos sinais e maravilhas. Nós somos desafiados e desafiadas a priorizar os relacionamentos e o cuidado pastoral com a vida humana e com toda a criação de Deus. A minha oração, irmãos e irmãs, é que através desta breve reflexão, que nós estejamos firmes no propósito de seguir a Jesus e seguir com Jesus no caminho do discipulado. Como diz o tema da nossa igreja desse ano, né? Discípulas e discípulos nos caminhos da missão vivem em santidade. A santidade pessoal e também a santidade social. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que nós sigamos aprendendo com esse relato e com tantos outros relatos maravilhosos, as leituras que foram feitas aqui no culto. Nós vamos orar neste momento e eu convido você para dedicar a sua vida, abrindo o seu coração, abrindo sua mente, entregando ao Senhor a sua vida e deixando que os propósitos de Deus se cumpram em tudo no seu viver, nessa caminhada como discípulo e como discípula de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado, ó Deus, porque os louvores entoados atestam as maravilhas que o Senhor fez e que o Senhor faz para as nossas vidas. Ao Senhor a nossa gratidão, ao Senhor a nossa adoração, ao Senhor a nossa dedicação, Senhor. Queremos seguir a Jesus, queremos aprender mais e mais com Jesus e viver na Tua presença e para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa, Senhor, cada vida, abençoa cada família, abençoa toda a nossa igreja, todas as programações da igreja, Senhor, a nossa escola dominical, o nosso coral, o projeto Samuel Rangel, os ministérios da nossa igreja, Senhor, a liderança, o ministério pastoral, toda a membresia, Pai, nós colocamos diante do Senhor as pessoas idosas, as pessoas jovens, as crianças, ó Pai, colocamos a vida dos casais e todas as famílias na Tua presença e pedimos que o Senhor abençoe, pedimos que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sustento e que o Senhor seja sempre honrado e glorificado. Que nós tenhamos uma semana de bênçãos, Pai, na Tua presença e que seja para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço, irmãos e irmãs, boa semana e que Deus nos abençoe. Esperamos encontrar todas nas nossas programações da nossa igreja lá
na rua Deputado Lacerda Franco, 318, lá em Pinheiros. Deus abençoe.